Olá pessoal, professor Gustavo aqui. Agora nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 50 do primeiro exame de qualificação do vestibular 2020 da UERJ, Geografia. O recurso desse texto, a gente tem um painel do Banksy, que é um artista, né, onde ele faz uma série de grafites e pinturas altamente críticas, então é super aconselhável que você que está prestando vestibular, você que se interessa por assuntos de relevância social e cultural, pesquise sobre esse artista, sobre as obras dele, o que se fala. Ele aí é um dos queridinhos do vestibular. Né? Uma imagem dele e também um texto. O texto diz o seguinte: os arrependidos do Brexit. Brexit esse BR vem de Britain, que seria Bretanha, da Grã-Bretanha. Né? Grã-Bretanha que aí ela é formada por Escócia, País de Gales e Inglaterra. Somada à Irlanda do Norte, eles formam o Reino Unido, tá? Sobra aí ao sul da Irlanda a Irlanda do Sul. A Irlanda do Sul, ela não faz parte do Reino Unido. Então, o Brexit seria a saída da Grã-Bretanha, né, somada à Irlanda do Norte, né, do Reino Unido inteiro, da União Europeia. Exit vem de saída. Então, vamos lá. O britânico Will Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. No plebiscito de 2016. Dry faz parte de um grupo de arrependidos, identificados pela hashtag Regret, né? Vem de BR, da Bretanha, e esse regret vem de regret, que é arrependimento em inglês. São eleitores que se dizem enganados pelas promessas da campanha em defesa da retirada britânica que se refere à Bretanha, né? Da União Europeia. Principalmente a ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência. Essas palavras são as principais para vocês resolverem essa questão. Sublinha. Inserção e influência no plano europeu e mundial, sem ter de se submeter à burocracia de uma entidade supranacional. Então também sublinha aí, submeter à burocracia. Essa palavra também vai ajudar a anular uma incorreta. Vamos ao enunciado, que vai pegar esses dois recursos e encaminhá-los para o comando. No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão. Vamos pensar juntos antes de qualquer coisa. A União Europeia é um dos blocos econômicos, é o bloco econômico mais integrado do planeta. Por quê? Nele você tem livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais. Você tem uma moeda comum, o euro, que não era adotado pelo Reino Unido, mas você tem uma moeda comum, você tem a construção de legislação de projetos em comum. Então, assim, é o bloco mais integrado do planeta. Se a gente for comparar ao Mercosul, ou ao NAFTA, né, ou a APEC, assim, são blocos ainda que estão engatinhando perto do nível de integração da União Europeia. Embora, assim, será que um bloco como o NAFTA, que ele pega Canadá, Estados Unidos e México, os Estados Unidos que lideram esse bloco, será que ele está interessado na livre circulação de pessoas? Caso a se pensar. Mas vamos voltar aqui para a União Europeia e para a saída do Reino Unido, o Brexit. Então, o que não foi dimensionado? Por que tem gente arrependida? As pessoas arrependidas, elas não pensaram em quê? Vamos lá. Ameaças à defesa do território. Bom, isso não é citado no texto. O que é citado é que as pessoas estão arrependidas porque acharam que se manteria o status de inserção e de influência no plano europeu e mundial, e isso não está rolando. É isso, está claro no texto. Né? Então, não é a ameaça à defesa do território. A gente não tem invasão de ameaças territoriais ou de perda de territórios da Grã-Bretanha, né? Ou do Reino Unido como um todo. B. Restrições à circulação de riqueza. Como eu falei, um bloco ele visa a circulação interna. Riquezas, pessoas, serviços. Então, quem está dentro do bloco tem uma série de vantagens quanto a essa circulação. Uma circulação muito mais fluida. Né? E quando você está de fora do bloco, isso pode ser um pouquinho mais complicado. Então, ela já anuncia um pouco estar correta. Por quê? Status de inserção e influência no plano europeu. Então, isso quer dizer que o Reino Unido ele já não está mais tão inserido, ele já não é mais tão influente dentro daquele bloco ali. Então, a B
me parece já mais correta. Vamos eliminar as outras. C. Limitações à autonomia do governo. A intenção de quem votou pelo Brexit era justamente manter essa autonomia. A gente não quer se submeter às discussões multilaterais dentro da União Europeia. A gente quer tomar nossas próprias decisões, a gente não quer interferências, a gente não quer seguir essa burocracia de tudo ter que ser definido em conjunto por vários países. Essa era a ideia. Esse não é o tiro que saiu pela culatra, o tiro que saiu pela culatra é a B. D. Riscos à continuidade da democracia. A gente também não tem nenhum caso aí de que se tivesse o apoio da União Soviética poderia se manter uma democracia. Isso também não se tem grandes ameaças de golpes ou afins dentro do Reino Unido. Então a correta é a B. Espero ter ajudado. Bons estudos.